isso, tentando entender uma informação fragmentada. Mas vamos aprofundar esse cenário. Digamos que a pessoa faça a manutenção. Antenas limpas, fibra óptica fluindo. O que acontece quando esse hardware entra em contato com dados corrompidos? Porque se a nuvem tem tudo, tem que ter malware lá no meio. O livro aborda a ideia de vírus espirituais. Aborda e reescreve completamente alguns conceitos bem antigos. O que o folclore e a religião chamam de sobrenatural ou demoníaco, aqui é classificado como uma invasão de sistema, pura e simples. Sério? Sim, o conceito de pecado, a palavra grega amartia do Novo Testamento, é traduzida literalmente como erro de alvo ou falha de sistema. E a possessão? A ideia de possessão não tem nada de esotérica. O texto trata como um acesso remoto não autorizado ao hardware biológico para um script órfão. Vamos pausar aí porque isso precisa ficar muito claro. O que seria um script órfão nesse contexto cósmico? Bom, na programação, um script órfão é um pedaço de código executável que ficou para trás depois que o programa principal foi deletado ou desativado. Ele continua rodando em segundo plano, consumindo recursos e procurando algo para se conectar. Um resquício de código procurando uma porta aberta. Exato. No modelo do Mr. Deleco, existem extratos de dados corrompidos ou matrizes antigas deletadas na nuvem cósmica. Esses scripts não têm um corpo físico, não têm um hardware próprio para rodar, então eles buscam terminais disponíveis. Mas como um código aleatório desses consegue invadir um sistema tão avançado como o corpo humano? Porque se tem um invasor, tem que ter uma falha de segurança, um firewall sendo derrubado. É um medo que derruba o firewall biológico. Quando o indivíduo entra numa frequência de terror ou ansiedade profunda, a amígdala no cérebro fica saturada. O sistema endócrino inunda a máquina com cortisol e glutamato. E a máquina trava. Sobre essa sobrecarga, ocorre um travamento de emergência. O córtex pré-frontal, que atua como o usuário administrador, o responsável pela lógica, sofre um log-off forçado. O administrador sai da máquina, desloga e a porta fica escancarada. O sistema entra no que a engenharia chama de modo de acesso de baixo nível. Isso significa que o controle do hardware é exposto sem as barreiras de segurança do sistema operacional. É aí que o script órfão se acopla e assume os drives motores, assumindo o controle do corpo. Caramba. O livro traz algum estudo de caso para apoiar uma ideia tão radical? Porque ver uma possessão como um hackeamento de rede soa como um filme de ficção científica. Ele traz sim. O texto apoia a tese reinterpretando alguns casos famosos por essa lente. Um dos exemplos é o caso que ocorreu em Nome, no Alasca, com a psiquiatra Abigail Tyler. Eu lembro dessa história. Foram aquelas sessões de hipnose que saíram totalmente do controle e o pessoal rotulou como contato alienígena ou uma possessão extrema. Como a obra analisa isso? Basicamente como um desastre de administração de redes. A hipnose, sob a ótica da engenharia da existência, é um exploit de baixo nível. É uma ferramenta que bypassa a interface consciente para acessar códigos super profundos. E a médica fez isso sem as devidas proteções? Exato. Ela não tinha protocolos de blindagem. Focando obsessivamente no trauma, ela induziu um pânico absoluto no paciente. O excesso de glutamato derreteu a segurança do hardware. A resposta do paciente, que foi começar a falar num sumério arcaico, não é vista como ação de um demônio. Mas sim como um download acidental. De caulótico de um banco de dados arcaico do inconsciente coletivo. O hardware sem proteção e em pânico profundo puxou arquivos aleatórios da nuvem universal. Nossa, isso muda tudo. Então, um exorcismo não é mágica. É basicamente dar um Ctrl-Alt-Del e forçar o encerramento, dar um force quit de um programa travado num ser humano. Exatamente. A mecânica é descrita bem assim. E o autor até explica a física dos rituais antigos usados para dar esses force quits. Sabe, o uso de sinos tibetanos ou incenso em rituais de limpeza. Sim, praticamente toda a cultura étnica usa isso de alguma forma. A obra diz que os sinos emitem harmônicos acústicos que literalmente desincrustam as frequências pesadas do invasor do campo magnético e a fumaça de resinas e ervas altera a condutividade atmosférica local. A fumaça dificulta o sinal do malware? Isso. A queima libera íons negativos, que interferem na recepção eletromagnética, dificultando que o sinal do script órfão se estabilize no ambiente. Até os textos sagrados são dissecados como relatórios de TI. Tem aquela história bíblica de Gadara, em que a legião é expulsa de um homem e enviada para os porcos.
Como isso se encaixa? O autor interpreta isso pura e simplesmente com engenharia de sistemas. A Legião é um aglomerado massivo de dados corrompidos. Quem realizou o Force Quit conhecia a lei de conservação de dados. Ele não podia só apagar o pacote de informação no ar, porque nada é deletado. A energia precisa ser transferida para algum lugar. E os porcos serviram como um buffer orgânico, um armazenamento temporário de baixa impedância para absorver o choque enorme da desinstalação, evitando que o hardware humano original fosse destruído. Um buffer de baixa impedância. Igual quando a memória RAM segura os dados de um vídeo enquanto ele carrega. É, no mínimo, instigante. Mas olha, se essas falhas afetam indivíduos isolados, como explicar a ilusão coletiva que toda a humanidade parece vivenciar? A impressão é de que todo mundo está conectado a uma rede defeituosa o tempo todo. Bom, ao entrarmos nessa parte, o texto tangencia umas discussões geopolíticas bem controversas. E é muito importante deixar claro para quem nos ouve que nós não estamos tomando partido nem endossando nenhuma visão política aqui, de nenhum dos lados, tá? Estamos apenas relatando de forma imparcial o que consta nos documentos e mapeando a lógica do autor. Com certeza, o nosso papel é só analisar o material-fonte. Então, qual é o conceito do autor para esse estado geral do mundo? O texto defende que o mundo geopolítico visível opera como uma grande interface gráfica, uma ilusão projetada. As religiões orientais chamavam isso de Maya, Salomão chamou de Hebel, que significa vapor. E a metáfora moderna do livro é comparar isso ao show de Truman. Isso mesmo. Compara com Sea Heaven, a cidade falsa do filme O Show de Truman. O sistema manteria esse curral vibracional usando tecnologias reais, como fazendas de antenas emissoras de ondas de baixa frequência. O projeto HARP é citado como um exemplo na teoria dele. Então, na teoria, essas ondas induziriam emoções como medo e ansiedade em larga escala. E o medo derruba os firewalls lógicos da população. Além disso, o sistema projetaria ilusões usando a apofenia e a pareidólia, que é aquela tendência do nosso cérebro de achar padrões e rostos onde só tem ruído aleatório. O resultado seria a humanidade inteira brigando com ilusões de ótica social, debatendo crises pré-fabricadas. É sufocante pensar por esse lado. Se todo o tecido social é uma simulação roteirizada com dados corrompidos, como o indivíduo sai disso? O livro fala do disco de vinil universal, né? Como o karma entra nisso tudo? A metáfora do disco de vinil ilustra o princípio holográfico. O texto argumenta que toda a realidade já está gravada num estágio estático. Pense num disco de vinil com trilhas infinitas de probabilidade. O karma é reconceituado aqui pela física de materiais através da esterese magnética. Esterese magnética. Vamos explicar isso. É como quando você estica um elástico além do limite e ele fica deformado permanentemente, certo? A memória do estresse fica no material. Perfeito. No disco cósmico, um trauma gera uma esterese no campo magnético pessoal. O sulco do disco sofre um risco físico. A agulha da nossa consciência, então, fica presa ali, repetindo o mesmo erro e sofrendo pela repetição. Mas espera, se a agulha está presa num disco arranhado, temos que percorrer linearmente todo o caminho da dor infinitamente para sair disso. A grande resposta da obra é não. A solução é o salto de fase por meio do tunelamento quântico. Salto de fase. Como se faz isso na prática? Atingindo o que ele chama de nível root, privilégio de administrador total, o estado do homem radiante. Exige entropia zero e coeficiente máximo de reverência. Entropia zero na biologia e na mente humana seria operar com 100% de eficiência, sem conflito interno, sem medo, a energia flui perfeita. Exato. Quando atinge esse nível de quietude e coerência, a agulha da consciência vibra tão rápido que dá um borrão. Ela flutua sobre o karma, salta e aterrissa instantaneamente numa trilha paralela muito melhor no multiverso. Tudo sem precisar reescrever o sulco danificado anterior. Você não conserta a rádio que está chiando, você só sintoniza a antena numa frequência limpa. Bom, para amarrar tudo isso, a mensagem é incrivelmente empoderadora. A humanidade, segundo a obra, não é refém do universo. Somos co-engenheiros. A grande lição para quem nos escuta é olhar para a exaustão ou para a repetição de padrões não como um destino inevitável, mas como um software obsoleto precisando de atualização. Exatamente. A chave está na manutenção do hardware biológico.
descalcificar a antena, limpar o eixo intestino-cérebro, controlar o medo para não perder o nível root da própria vida, o sinal